Oi, oi, divas e divos babilônicos, tudo bem com vocês? Bom, eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Posso? Obrigada. Bom, eu estou no livro de Juízes e o capítulo que eu quero falar com vocês é o Juízes 13. Contextualizar um pouco aqui com vocês. Basicamente fala sobre Manoá e sua esposa. Sua esposa era estéril. Para quem não sabe, estéril é uma mulher que não pode engravidar. Ela era estéril e o anjo do Senhor aparece para ela e revela que ela iria engravidar e daria à luz a um filho. Aqui no versículo 3. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. Gente, tô lendo aqui da palavra, viu? Enfim, ele apareceu para ela, disse que ela iria engravidar e ainda deu instrução do que ela deveria fazer ou deixar de fazer. E um detalhe importante aqui é que ela não sabia que ele era um anjo do Senhor. Minha cachorra, a princípio ela achava que era apenas um homem enviado por Deus, sabe? E nem o marido dela também sabia. O tema que eu quero falar aqui é justamente sobre o peso de confiar em Deus sem questionar, tá? E isso é algo que me pega também porque nós estamos em uma geração onde a gente não confia nem em Deus direito, 100%. Eu digo que a gente não confia porque a gente tudo quer questionar, não questionar, tipo, sabe? Mas eu digo no sentido de ficar pedindo provação de Deus. Tudo a gente quer pedir provas pra Deus. Me envia um sinal, que não sei o que, me envia uma prova de que isso é realmente verdade. Tipo, a gente tá pedindo prova pra Deus, que é Deus, que sabe o que faz, sabe que não mente, que tudo que ele faz acontece, entende? E aqui, na palavra, basicamente, tipo, em nenhum momento ela questionou. E isso achando que era um ser humano, sabe? Então, a gente duvida até de Deus se ele vai realmente fazer, quem dirá se fosse com um ser humano, sabe? Aparecendo pra gente falando algo do tipo. A início, provavelmente a gente pensaria, certeza que essa pessoa tá tirando uma com a minha cara, tá zoando com a minha dor, ou simplesmente, certeza que é o inimigo tentando me enganar, mexer com a minha dor. Então, isso é algo incrível. Incrível. Imediatamente após isso, ela chega e conta pro marido dela, e o marido dela pega e ora. E aqui é outro ponto importante também que me pegou e que me deixou bem, sabe? Porque ele não orou simplesmente pedindo uma prova pra Deus. Não, pedindo pra que mostrasse, pra que Deus revelasse se aquilo era real sim ou não, sabe? Ele apenas orou pedindo pra que Deus enviasse aquele mesmo homem pra eles de volta, para poder instruir eles sobre o que fazer após o nascimento do seu filho. Aqui no versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviastes volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Então, em vez dele gastar energia tentando descobrir se aquela promessa era real sim ou não, ele apenas estava tentando se preparar para a responsabilidade daquela promessa, sabe? E o que fica aqui pra gente aqui, que a gente possa confiar em Deus no nível tão grande ao ponto de não duvidar, ao ponto de não ficar pedindo prova pra Deus, sabe? Ficar pedindo 10 mil provas. Então, que a gente possa se enriquecer da palavra e nos aprofundar dia após dia para poder ter esse nível de maturidade, porque é exatamente isso, eles tinham um nível de maturidade tão grande que eles não questionaram nenhum momento sequer, e olha que era apenas o que? A princípio eles achavam que era um homem de Deus e não um anjo, sabe? Então que a gente possa chegar nesse nível, sabe, também. Porque o motivo justamente da gente duvidar sempre de Deus, ficar pedindo 10 mil provas, é justamente por conta disso. Porque a gente está frio espiritualmente, sabe? É um dos pontos. Porque a gente está frio espiritualmente, ou não estamos com uma intimidade tão grande com o Senhor, assim. Dependendo de tudo, Ele é Deus. Se Ele falou pra gente fazer, que a gente faça. Se Ele falou que vai acontecer, que a gente espere. Sabe? Pode demorar 10 mil anos, pode demorar o tanto que for, ele ainda vai fazer, ele não esqueceu da promessa que ele te fez. Pode ser que demore, pode ser,
Ou pode ser que aconteça rápido também, a gente não sabe. Mas ainda assim, ele vai fazer. Ele não esquece dos seus filhos e não esquece das suas promessas. Ele é fiel, ele é verdadeiro, ele não mente, sabe? Ah, mas é que ele me prometeu isso faz 5 anos. Será que isso realmente é verdade? Porque ainda não aconteceu, já passou 5 anos. Minha filha, meu filho, calma, calma. Segura as emoções, ele vai fazer acontecer no tempo dele. Às vezes pode ser que ele está essa demora seja justamente porque ele ainda está te preparando para a promessa dele. Então segura as emoções aí, que ele ainda, antes dele entregar aquilo que ele quer para você, ele tem que te preparar para essa promessa, sabe? Moldar o seu coração. Às vezes ele tá moldando aos poucos o seu coração para depois você receber essa promessa. Às vezes você não está preparado ainda para receber. Imagina se ele realizasse tudo tão rápido assim, sabe? Sem a gente estar preparado. A gente não daria conta ou a gente vacilaria, entendeu? A gente não daria valor a essa promessa. Então, muitas das vezes, ele precisa nos preparar. Não é, meu querido? Então, é basicamente isso. E no final ainda, gente, algo incrível é que, além dela confiar no começo, ela continuou confiando até o final. Porque quando eles descobrem, no caso, que era um anjo de fato do Senhor, não um homem de Deus, que é quando o anjo sobe pela chama do altar. E aí o seu marido, ele fica com medo, porque acha que Deus iria matar eles e tudo mais. E ela continua firme e acalma ele. Aqui no versículo 22. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu, se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. Então, para vocês verem, ela continuou firme na fé. Ela tava em um nível tão grande de maturidade que, tipo assim, ela não duvidou, ela não questionou e não teve medo. Principalmente, ela não teve medo, porque ela sabia que se Deus falou aquilo é porque iria acontecer. Então, não tinha por que ele matar ela, eles, no caso, né? Sendo que ele revelou aquilo tudo, fez aquilo tudo por ele, sabe? E eu não tô falando que pedir sinais, essas coisas é errado, porque é comum de todos nós, eu também já fiz isso é óbvio. Mas eu tô dizendo que a gente tem que nos aprofundar mais na palavra, nos aprofundar mais, mergulhar mais, pra chegar nesse nível de maturidade de não questionar, sabe? De não duvidar um pouquinho sequer. Se a gente confiasse 100% em Deus, a gente não duvidaria um tiquinho sequer, 1% sequer. Vamos ser, né? Claro, da palavra, tá? Busquem ao Senhor, que isso é importante. Não vá no culto só nos domingos. Vocês têm que fazer, ter um momento de vocês também em casa, tá bom, meus queridos? Em casa, onde quer que esteja, a gente tem que se conectar com Deus a todo momento. Não é só na igreja, não é só em determinados momentos, não. É em todo o tempo, tá? E para aqueles que se afastaram de Deus por algum motivo, por conta de pessoas da igreja, ou por conta da própria igreja, por conta de fulano, ciclano, que você possa reencontrar Deus novamente, tá? Que a gente não dê esse prazer ao inimigo de nos afastar por conta de pessoas ou por conta de igreja. Decepções é normal. Deus não prometeu que nós cristãos, iria vir pro mundo e iria viver mil maravilhas, né? Que não iríamos passar por decepções. Somos seres humanos, mesmo sendo crentes, a gente vai passar por situações assim, mas é nesses momentos que a gente tem que continuar firmes e não sair da igreja. Se você vê que algo dentro da igreja não está certo, que o pastor é um falso pastor, um falso líder, ou tá enganando os fiéis, tá só ali pedindo dízimo, que é a única preocupação dele e tudo mais, beleza, apenas saia e vá para uma outra igreja, mas não fique fora da igreja, entende? Você pode procurar uma outra igreja, sabe? Sai da sua igreja local, da sua comunidade, da sua comum, e vai para uma outra, procure uma outra que seja fiel, sabe?
Mas não saia da igreja ou fique pensando que você é o mais e que pode sustentar tudo sozinho sem estar em comunhão, porque não é verdade. A gente é preciso estar em comunhão. A própria palavra diz que devemos estar em comunhão, que isso é importante e é o que fortalece uns aos outros. A gente tem que ter pessoas cristãs também ao nosso redor, porque assim a gente pode levantar um ao outro quando estiver caindo, sabe? Eu não tô falando que a gente tem que simplesmente se afastar de pessoas do mundo, porque ainda mais porque Jesus estava a maioria do seu tempo com pessoas assim, né? Com corruptos, ladrões, prostitutas e tudo mais. Jesus estava, mas com o propósito de transformar elas. Então que a gente possa estar com pessoas assim para transformar elas, tá? E não só por diversão ou algo do tipo, não, que a gente possa estar com pessoas erradas, pessoas do mundo, pessoas, enfim, que pensam direito, mas que a gente possa estar com elas levando a palavra para elas também, tá bom? E não só com o propósito de amigo, sabe? Não. E é isso, gente. Um beijo. Ficam com Deus. E é isso.